conversar e a falar sobre isso, né? Queria dizer também que foi com muita apreensão que nós viemos para essa reunião, mas contamos com a colaboração de todos os funcionários do Instituto de Botânica, os diretores, na discussão e na preparação deste evento. Secretário, foi muito importante para nós todos ver e demonstrar para nós e para a população a grandiosidade das pesquisas, dos trabalhos realizados pelo Botânico, que teve uma amostra durante a pré-RAIBT, através de lives, e com certeza vai ter grandes complementos durante essa reunião que vai estar ocorrendo durante essa semana. Acho que ela não vai perder praticamente nada em conteúdo, até porque a nova metodologia, entre aspas, obrigatória, que é o caso de ser através de lives, as nossas reuniões, né, permitiram uma amplitude maior dos temas que a gente vai estar discutindo na reunião, né? Mas eu também preciso dizer que a reunião anual do Instituto de Botânica é aquela que a gente vai para uma conversa e fazer um balanço do que aconteceu na instituição durante o ano, os ganhos, as conquistas, as dificuldades, né? E os caminhos que a gente deve seguir e ter adiante como grandes desafios, né? Então, eu não poderia deixar de mencionar alguns grandes feitos que ocorreram. Entre eles, eu queria destacar aqui a reforma do herbário, né? O herbário, que, como todos sabem, foi totalmente reformado com recursos que nós tivemos a sensibilidade da Secretaria entender da necessidade e da urgência. E aqui eu já quero fazer o meu agradecimento ao próprio Tani, que foi uma pessoa muito importante na solução desse problema, né? Desde a interdição, que eu fiquei com um pouco de raiva dele, mas depois vi que era a melhor coisa a ser feita, como de fato aconteceu, e foi muito bom. E hoje nós temos o herbário na sua plenitude de uso, né? Isso foi uma das grandes conquistas. Além disso, outras conquistas eu poderia mencionar, mas elas serão tratadas durante o evento, como, por exemplo, a própria reforma do Museu Botânico, Trani. Ele está pronto para ser reinaugurado, aberto, mas não pode por causa da pandemia. Então, durante as nossas reuniões, se não me falha a memória, está previsto para quinta-feira, haverá uma apresentação virtual do que nós já temos lá no viveiro e uma informação muito importante feita lá pela equipe do Domingos e da Tânia nesse dia, né? Também a palestra que nós vamos falar em sequência aqui é um outro grande ganho, que é desdobramento dos 2 anos anteriores, que é o PDIP, né? Que é um projeto em que a gente teve bastante recursos, aporte de recursos para a instituição, que também o Dr. Emerson e a equipe desse projeto vão estar comentando na live que sucede a nossa apresentação aqui. Eu já te convido, Tânia, para ouvir, que vai ser, se você puder, vai ser muito importante. Bom, eu poderia ficar falando mais N conquistas importantes que a gente teve esse ano, né? Também na área de restauração ecológica, grandes trabalhos desenvolvidos pela equipe, com fornecimento de dados sobre essas propostas do próprio manual técnico operacional, né? E aí o outro viés da conversa, quer dizer, a prestação de serviços que nós, institutos de pesquisa, devemos fazer para com a sociedade, para com o Estado, né? Durante as semanas que antecederam aí a RAIBT, e agora na RAIBT, como eu disse, apenas consideramos o corpo técnico do Instituto de Botânica, já que era uma reunião, que eles viessem e foram convidados a apresentar os seus trabalhos, as suas contribuições para a sociedade nesse período. Verificamos que não precisamos fazer muita força para a agenda estar lotada. Escolhemos e identificamos alguns temas e eles foram colocados. É a intenção da diretoria continuar isso a partir de janeiro, com essas lives, porque nós mesmos vimos que essa foi uma situação bastante importante e interessante de ser colocada. Bom,
Dito isso, eu queria dar como aberta essa solenidade, até porque é muito melhor ouvir o nosso secretário falar sobre esses temas que eu dei uma pincelada inicial, porque eu tenho certeza que o Dr. Trani trará uma palavra para todos nós aqui do Instituto de Botânica, para todos os funcionários. Queria agradecer muito os funcionários que têm participado intensamente, tanto da pré-RAIBT, e também irão, com certeza, participar agora das reuniões que nós faremos aqui na RAIBT, durante a RAIBT, né? Queria dizer também que fazer um agradecimento especial à Vanessa, que eu considero a vice-coordenadora deste evento, né? Que trabalhou demais. E, em nome dela, agradecer a todos os outros que estiveram envolvidos com a nossa RAIBT, né? Agradecer a todas as pessoas por este momento que nós estamos vivendo, secretário. Queria muito agradecer o convite, você ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Tenho certeza absoluta que nos trará uma palavra amiga, uma palavra de estímulo aos grandes desafios que teremos pela frente. Particularmente, acho que a questão da concessão, por exemplo, do Jardim Botânico, o edital já está na praça, né? Ele está previsto para o ano que vem. E sobre este tema, a gente tem grandes expectativas, né? Desde a sua aprovação, os recursos que serão alocados para a pesquisa no Jardim Botânico. Para nós, para mim em particular, e para todas as pessoas, os pesquisadores do Botânico, a expectativa é muito grande de que não falte recurso para a pesquisa, porque foi assim que a gente se desfez de uma joia rara, que é o Jardim Botânico, se desfez no bom sentido, passou ele para uma condição de tratamento maior, né? Ou com mais recursos, melhor dizendo, e com maior possibilidade de oferecer outros serviços à população. Em contrapartida, nós teríamos este Jardim Botânico podendo ser o nosso berço de estudos da biodiversidade, nosso laboratório vivo, em que a pós-graduação está profundamente envolvida, né, com esses trabalhos, né, e que vai dar suporte a um jardim botânico ainda mais forte do que o que nós já temos, né, com novas perspectivas, com a possibilidade de grandes pesquisas que atendam às políticas públicas da própria Secretaria do Meio Ambiente. Então, com essa junção de termos aí um herbário que é capaz de contar a história da biodiversidade do Estado de São Paulo do ponto de vista de conhecimento, porque muita gente fala, etc., mas conhecer e saber e poder proporcionar aos estudos de impacto ambiental, por exemplo, as políticas públicas da Secretaria, a garantia da qualidade do conhecimento, isso esse herbário nos garante, com os pesquisadores lá envolvidos. Tem sido assim já com a questão da flora fanerogâmica, com a questão das espécies ameaçadas de extinção e aquelas indicadas para restauração, com a informação que nos dá a garantia de que estamos no caminho certo. Então, para que eu não me alongue mais, eu gostaria de pedir ao secretário, mais uma vez, agradecer ao secretário mais uma vez pela sua presença e, de imediato, passar a palavra para que ele faça a abertura solene da nossa 27ª RAIBT deste ano. Oi, Luiz. Muito obrigado. Luiz, Pois por não? favor. Oi, com licença. Está tendo uma reclamação aqui no pessoal que está acompanhando pelo YouTube, que o som não está bom pelo YouTube. Então, assim, só queria confirmar com o Michel para ver o que está acontecendo. Eu passei mensagens aqui para ele, mas ele não falou nada. Eu preciso saber o que está acontecendo aí. Bom, acho que Michel deve providenciar isso, mas o som não está bom ou não está som nenhum? Não, está um zunido muito alto, assim, e quase não dá para ouvir o que está sendo dito. Eu acredito que depois a gente consegue recuperar a gravação aqui do
do Teams para colocar no YouTube, mas a transmissão ao vivo não está boa. Ok, vamos caprichar na gravação, mantenha o ao vivo para quem puder e ficar tentando. De repente, o Michel consegue melhorar a transmissão, mas a gente precisa cumprir o horário, principalmente do secretário. E na sequência, a gente, se não estiver boa, a gente gravada e nós repassaremos. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer ao secretário, passar a palavra para ele, enquanto espero que o Michel consiga resolver. Ele nem está aí no ar, ele deve estar resolvendo. Michel, nos ouve? Acho que uma forma de melhorar isso tudo, e eu vou fazer o mesmo, é a gente desligar a nossa presença na mesa, os nossos alto-falantes, quem tiver com ele ligado, e deixar só para o Trani, porque daí, doutor Trani, aí a palavra é sua. Por favor. Ok. Bom dia a todos. Eu queria saudar, um prazer enorme, Luiz Mauro, estar aqui hoje. Você sabe que, para mim, ao longo dessa carreira que eu tenho feito na área de meio ambiente, o Instituto de Botânica tem um lugar muito especial nas minhas intenções, no meu trabalho, na minha dedicação, e queria iniciar essa importante 27ª reunião da RABIT do Instituto de Botânica, dizendo que eu me lembro do ano passado, né, quando estávamos todos reunidos naquele magnífico auditório lotado com todos os funcionários do Instituto de Botânica, na qual nós pudemos discutir algumas ideias, inclusive trocar informações. Mais uma vez, eu não deixaria de estar aqui, até porque queria aproveitar, e creio que eu tenho uns 15 minutos, Luiz Mauro, eu não sei exatamente o tempo que você vai me dar. Meia hora, ok? Na programação, meia hora. Ok, nessa meia hora, eu espero que o som esteja chegando aos demais fora da sala, senão depois na gravação poderão assistir. Mas a minha fala, Luiz Mauro, é muito no sentido de, primeiro, trazer um abraço especial do nosso secretário Marcos Penido, que, em virtude de não estar presente em São Paulo, me pediu que eu representasse oficialmente hoje aqui, eu que me encarrego da Subsecretaria de Meio Ambiente, onde os institutos estão ligados e cujo nosso foco aí de trabalho já data, no mínimo, desde 2015. Não é? Eu queria dizer a todos que eu vejo as mudanças que estão ocorrendo no sentido de nós olharmos o futuro e pensarmos também em oportunidades. Eu tenho certeza que desde 2018, justamente quando iniciaram algumas mudanças estruturais, não é? Todas as instituições elas se ressentem, elas têm receios, elas têm medos, elas têm dúvidas do que vai acontecer no futuro. Mas eu acho que a política que nós temos feito nesses últimos, pelo menos 3 anos, desde que eu assumi a Secretaria Adjunta de Meio Ambiente em 17, pois em 18 e 19 e até agora, eu tenho muita honra de dizer que os nossos trabalhos em relação ao Instituto de Botânica, em relação à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, têm melhorado dentro de um quadro nacional, de um quadro estadual e de Brasil, de enormes dificuldades financeiras que todos nós passamos. Então, eu acho que nós temos que entender a situação global, sobretudo das finanças públicas, sabermos que o governador, secretários, enfim, o próprio governo tem reforçado a ideia de que meio ambiente é fundamental. Eu queria iniciar contando a todos que o governador instalou no seio do Palácio do Planalto um conselho de gestão de meio ambiente como um conselho de assessoramento ao governador. E esse conselho, Luiz Mauro e colegas, dando aqui meus abraços ao Emerson, ao Domingos, enfim, a Mutuê, a todos, Vanessa, Adriana, Elvis,
dizer a todos vocês, diretores do IBT, que o governador colocou na agenda de governo do Estado a importância do meio ambiente. E esta agenda, em nível global, para nós é importante, justamente sobre os temas mais candentes. O primeiro grande tema é justamente o governador ter reiterado que nós vamos cumprir as metas do Acordo de Paris. Recentemente, ele tem demonstrado um enorme apego a que nós façamos em São Paulo um belo trabalho sobre as mudanças climáticas. E aqui, então, eu não poderia deixar de registrar a felicidade nossa em relação à importância do IBT neste trabalho, sobretudo com a divulgação recente, né, de um trabalho que já vem do Programa de Modernização da FAPESP, de 2018, com os recursos que vocês tiveram, para o importante trabalho dos impactos do clima no cinturão verde da reserva da biosfera. Essa matéria que saiu recentemente em alguns jornais, nós recolocamos ela na página da Secretaria e temos sido preocupados em dizer que o IBT vai contribuir de forma muito efetiva. Parabéns aí a Marisa, ao Emerson e a todos os pesquisadores do IBT que estão nesse projeto de status importante, que são os estudos de mudanças climáticas aqui na região de São Paulo. O que comprova, obviamente, que as pesquisas que são feitas, voltadas às políticas públicas, por todos, só deverão crescer e ter mais apoio nosso ao longo do tempo. Então, inicio parabenizando, dizendo que o Botânico, não só esta pesquisa, obviamente, mas todas as demais pesquisas, sobretudo o trabalho feito na pós-graduação, que tem um papel excepcional em nível São Paulo, em nível Brasil, a pós-graduação do IBT, reconhecida, né, com a sua importância, nós nunca, obviamente, deixaríamos de privilegiar esse importante trabalho. Então, eu começo dizendo que em 2017, Luiz Mauro, o Luiz Mauro, muito firme, nós mudamos um pouco a política de alocação de recursos. Não havendo recursos para investimento, a Câmara de Compensação Ambiental, que é presidida por mim desde julho de 2017, privilegiou investimentos nos institutos, tanto na Fundação Florestal, quanto no Instituto Florestal e no Instituto de Botânica, e eu queria só dividir, Luiz Mauro, essa alegria, né? Como você já falou, o tema da reforma do herbário, que consumiu aí quase 4,5 milhões de reais da Câmara, foi um recurso muito bem usado. Nós sabíamos que o prédio tinha problemas, você brincou, eu, como de formação, sou arquiteto e urbanista, todos sabem, nós fizemos aquelas vistorias, estávamos preocupados, sim, por isso que foi feita a interdição, e foi por meio da interdição que nós conseguimos que os recursos viessem rapidamente para as obras. E isso resultou hoje, muito felizmente, nós não pudemos ainda fazer a inauguração, mas faremos em breve, né, mais aberta, da reforma do herbário. Do mesmo modo, o Museu do Botânico, né, que nós colocamos R$1 milhão para fazer a sua reforma, tenho certeza que tão logo aí os próximos tempos nos permitam da pandemia, iremos fazer uma bela abertura. Diria também, e não queria dizer, que vários outros projetos têm sido financiados desde 2018 pela Câmara de Compensação Ambiental. O Jardim Botânico Inteligente, que ainda é um aplicativo que está em andamento, todo o projeto de segurança da região, 2018, 2019 e 2020, foram já R$5 milhões para a segurança do PEF, mais agora a solicitação de mais R$2,5 milhões para 2021, que já está em curso. As ações de conservação de uso público que fizemos na Resbios de Mogi Guaçu e de Paranapiacaba, reforma do prédio de pesquisas científicas lá de mudanças climáticas, mais R$1 milhão, conservação de negativos de vidro, revitalização do núcleo da biblioteca, as publicações do ano passado, tentando dar todo o apoio, inclusive até com a Vera Severo nos ajudando aí na edição mais recentemente, as grades do PEF, R$1,5 milhão que foram repostas, os estudos para o saneamento, projetos de infraestrutura, enfim, uma série, irrigação das orquídeas, coleção de orquídeas, o censuramento remoto do drone, aí pedido acho que pela Kátia, não é? Que está em andamento. Enfim, foram R$20 milhões liberados pela Câmara
por critério de demanda do Instituto de Botânica. É isso que eu acho muito importante, Luiz Mauro, que todos os nossos colegas nesta reunião, já falei isso ano passado, que é uma ação proativa do Luiz Mauro, né? Ele trouxe a nós aqueles projetos de pesquisa que eram os prioritários e, diria mais, pedir para a reunião deste ano agora, que vai ser no dia 14 de dezembro, nós estamos fazendo uma reunião plurianual para 2021 e 2022, para que vocês nos coloquem as necessidades de recursos do Instituto de Botânica em relação aos recursos da Câmara de Compensação, pensando no planejamento de 2 anos. Tenho certeza que o Emerson já está fazendo isso com vocês, e de modo que esta é uma resposta, em primeira mão, efetiva de colocar recursos para que a gente recupere. É óbvio que não é conseguir fazer a grande reforma que nós gostaríamos, sempre está tudo excelente, mas eu acredito que temos melhorado dentro daquilo que é possível. 20 milhões de reais, e parabéns, Luiz Mauro, tinha tido uma execução baixa até o ano passado, e hoje eu vi a execução está em 62% do orçamentário, o que é muito positivo. Espero que até o final do ano a gente chegue aí no 100%, ou próximo do 100% de execução. Dito isso, qual a nossa visão? Claro, a ação que o Instituto de Botânica e o Jardim Botânico e os seus pesquisadores é algo da sociedade paulista. É algo que nós, em nenhum momento, não quisemos revalorizar. Então, o que ocorreu a partir de 2019? Né? O processo de concessão dos dois, do PEF na área de uso público, tanto o zoológico quanto o Jardim Botânico, e que, no início, todos lembram, eu participei ativamente, estive com vocês, discuti lá na Assembleia, batemos boca em várias regiões, porque havia vários receios, mas eu acho que as equipes avançaram bem. E o edital que saiu agora, no dia 20, né, sexta-feira, ele será aberto dia 21 de janeiro. O que nós esperamos desse processo que a gente chama de concessão do Jardim Botânico para o Instituto de Botânica? Né? Eu queria aqui reforçar que, graças à ação firme de vocês, né, de todos os funcionários, nós não hesitamos em acatar as sugestões. Em relação aos recursos que advirão das outorgas da concessão, eles acabaram saindo no edital de uma forma a que eles são mais autônomos para serem utilizados, inclusive para as pesquisas. Nós temos também, conseguimos garantir no edital que a manutenção das edificações e limpeza de todos os prédios ficará a cargo da concessionária, claro, desde que o processo seja finalizado de forma positiva. Isso daria uma tranquilidade grande que, nos últimos anos, nós temos tido dificuldade. Recursos para manutenção e investimentos em limpeza, etc., têm sido muito escassos, ano a ano. E nós temos tido, eu sempre que vou ao Botânico, vocês me mostram, né, as dificuldades de manter, inclusive, um patrimônio que é muito antigo e que precisa de grandes investimentos. Então, só esta questão, manutenção das edificações e limpezas, foi um ganho, eu acho, ao se incluir no edital que foi agora à rua. Também estamos muito seguros de que os recursos de pesquisa deverão vir de forma... Havia lá uma projeção, né, até o ano 30, nós queremos que esses recursos venham para o Instituto, para que as pesquisas sejam feitas dentro das suas prioridades. Acho que vamos ganhar nisso também. De modo que a concessão, terminando aqui a minha fala sobre esse segundo ponto, Luiz Mauro, eu acredito que ela vem ao encontro das necessidades de modernização futura dessas nossas instituições. Nós sabemos que o chamado patrimônio físico, né, patrimônio biológico da biodiversidade, é do Estado, é nosso. As áreas do PEF continuarão sendo geridas sempre por nós. Mas as áreas de uso público, se elas permitirem, e eu acredito que elas vão conseguir, um uso mais equilibrado dos investimentos externos, porque o objetivo é esse, sem perder, obviamente, a nossa demanda, o nosso público e os nossos usuários, eu acredito que todos vão ganhar. Vai ganhar a sociedade de São Paulo, por conta de ter os serviços mais modernos, melhores, mais abertos, e ganhará o Estado à medida em que os ingressos
dessas outorgas onerosas virão para a administração. Então, vocês vão dizer, puxa, Trani, você é um otimista contumaz. Eu sou um otimista porque acredito que política pública se faça sempre nesse olho no olho e no diálogo. E o diálogo é um processo de tempos, né? Nós não creio que nesses últimos, pelo menos 3 anos à frente aqui da secretaria, como secretário adjunto, como secretário e agora como subsecretário, que eu tenha deixado de lado as demandas que o Instituto de Botânica fez a nós e que espero, ao contrário, que daqui para frente não só se renovem, mas melhorem. Então, abordando o terceiro tema, Luiz Mauro, que você me pediu, é um tema ainda mais, digamos, desafiador. E eu sei que está no centro das preocupações de todos, não é? À medida em que as reformas administrativas feitas pela lei estadual trouxeram impactos num modelo chamado de gestão do Estado, dos institutos de pesquisa ambientais, que nós temos os 3 institutos, a saber, e a Fundação Florestal. Me permitam gastar 5 minutos, até para trazer a vocês alguns esclarecimentos e também convocá-los, como responsáveis pelo Instituto de Botânica, a caminharmos por um processo de modernização de futuro dessas nossas instituições. Então, em primeiro lugar, o que decorreu foi algo que já havia desde 2006, que era a transferência do patrimônio de gestão das nossas unidades de conservação e áreas protegidas para a Fundação Florestal. Saiu agora recentemente o novo decreto do CIEFLOR. Nós retomamos uma ideia que, obviamente, não era nossa, só desta gestão, era uma ideia de gestão lá dos anos 2000, não é? Que houvesse a Fundação Florestal, que foi criada para esse objetivo, fizesse a gestão desse patrimônio, né? De modo que havia 102 unidades de conservação, hoje a Fundação está com a guarda de responsabilidade de 154 unidades de conservação, inclusive 2 do próprio Botânico, né, Mogi Guaçu e Paranapiacaba, de forma a fazer uma administração do patrimônio, né? Essa gestão do patrimônio das pessoas que cuidam é uma coisa. E, de lado, ao mesmo tempo, com esta ideia da reforma do CIEFLOR, qual é o que decorreu com a lei estadual? De que os institutos Florestal, Botânico e Instituto Geológico passassem a serem geridos por um novo guarda-chuva. Um novo guarda-chuva que é a ideia de um instituto unificado, sem perder, obviamente, todas as identidades daquilo que foram feitas ao longo dos séculos, eu diria, né? Ninguém vai passar por cima da identidade do Instituto de Botânica, da sua universidade, dos seus trabalhos, do Jardim Botânico, que sempre fizeram. A ideia é não perder nada e ganhar mais todos com essa ideia. De modo que, claro, aqui estamos na reunião do Botânico, mas fui e também tenho me predisposto a discutir com o IG, né? Do mesmo modo, o Instituto Geológico e suas identidades, suas pesquisas em relação às geociências são absolutamente fundamentais e que também não vai se perder essa identidade. O que vai é se agregar uma nova identidade a um instituto ou a uma organização que esses institutos juntos possam prestar contas para a sociedade, tanto das políticas públicas aplicáveis na secretaria, reforçar esse caminho, a exemplo do modelo que eu dei de vocês agora, dos estudos na reserva da biosfera, né? Naquilo em que o Botânico tanto ajuda e tanto tem ajudado, por exemplo, nos planos de manejo. O Botânico tem sido muito zeloso, os seus pesquisadores têm feito um trabalho excelente. Nós temos que buscar conjugar a pesquisa básica, a pesquisa continuada, a pesquisa e a manutenção das coleções, de todo esse patrimônio, com aquelas políticas públicas aplicadas. Fazer do conjunto dos pesquisadores, e, portanto, como é uma carreira única, né, juntados os pesquisadores do Botânico com os do IF e com os do IG, nós temos um grande potencial
de Pesquisa Ambiental do Estado de São Paulo, que deverá ser organizado, claro, paulatinamente. Estamos em fase inicial de um grupo que está designado para estudar esse futuro instituto e suas conexões. Repito, sem deixar em vocês nenhum risco de que o que se faz continue se fazendo bem e melhor. A ideia é que a gente potencialize justamente esse instituto. E essa ideia, só que eu tenho aqui mais 5 minutos de fala, não é de hoje. Todos sabem aqui que instituições centenárias, como são as 3 instituições nossas, elas foram criadas em momentos históricos. Cada uma delas também já foram outras instituições, né? Eu sei que eu não cheguei a conhecer, nem que só os mais antigos que conheceram as suas origens, né? De todo modo, nós estamos numa virada aí de sociedade. E o que se pretendeu com essa modificação foi colocar recursos, obviamente, captados em parcerias com iniciativa privada, etc., para a gestão das unidades, para a gestão, obviamente, das áreas florestadas do IF e poder fazer uma boa gestão dos seus subprodutos, para que os recursos retornem, em parte, à pesquisa, né? Do mesmo modo, os recursos que entram no IBT que retornem, em parte, à pesquisa. E, do mesmo modo, os recursos do IG que retornem, em parte, à pesquisa. Esse conjunto de recursos, que eu acho que essa é uma grande discussão, como iremos fazer para implantar de modo a que essa instituição integrada, forte, que a gente espera que seja, ela cresça a cada ano e se renove, né? Eu sei que aqui todo mundo queria me falar, puxa, Trani, eu sei, mas o que nós vamos fazer? Não tem concurso, não teve aumento, não teve melhora da carreira, e etc. Eu acho que a reforma administrativa ela deverá ser também repensada ao longo do tempo, não é? Hoje, não há dúvida, e vocês sabem, das enormes dificuldades que nós temos para gerir a massa de funcionários públicos da administração direta, que são os pesquisadores, auxiliares de pesquisa e demais funcionários, de modo que nós não temos nenhuma luz assim de curto prazo. Mas eu acho que está, inclusive, ao nosso encargo a buscar que esse instituto se mostre cada vez mais produtivo, cada vez mais vinculado com a ideia de prestação de serviços às causas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E hoje, de forma ainda mais ampliada. Vocês sabem que nós trabalhamos com a área toda de recursos hídricos, que estão integrados na Secretaria. Trabalhamos com a área de energia, que está integrada na Secretaria. Trabalhamos com as parcerias com a Secretaria de Agricultura, sobretudo na implantação do CAR e do PRA, e de projetos hoje voltados a polos florestais, a temas de bioeconomia. Nós temos que fazer aí uma balançada geral. Nós temos que dizer que o novo instituto da Secretaria, ele não perde em nada toda a sua capacidade, sua história e o seu legado. Ao contrário, ele o acondiciona numa melhor possibilidade, numa forma mais, digamos, ousada e moderna, a buscar justamente tanto a demanda quanto as parcerias para que recursos novos retornem, e aí sim, termos mais funcionários, mais parceiros, mais alunos, mais bolsistas, mais pesquisadores externos, e com isso fazer de vocês, né, que são os pesquisadores científicos, os auxiliares de pesquisa, este núcleo que ele demonstre que o nosso instituto de pesquisa, no futuro, ele trará um olhar mais integrado para a política ambiental do Estado de São Paulo, e fará dos seus gestores, tenho certeza, os próximos secretários e governadores, termos muita honra dele e dizer que esse instituto, não só ele traz o gen de tudo que foi feito e que continuará sendo feito, como ele proporá mais. E quem sabe, acreditando que este futuro seja possível, nós poderemos, inclusive, um dia, termos um corpo ampliado de pesquisadores e funcionários, desde que nós demonstremos a capacidade de trazer esses recursos que hoje, infelizmente, o Estado, de maneira geral, não tem conseguido fazer, não só diante de uma crise estrutural desde 2014, mas, inclusive, com a crise recente deste ano, né,
da total incapacidade dos investimentos em função da pandemia, e que 2021 será um ano muito difícil. Se nós mantivermos firmes, juntos, um trabalho de coligação entre esses três institutos, quem preside agora a Comissão de Unificação dos Institutos é a doutora Lúcia Sena, aqui na minha assessoria, com várias pessoas designadas por vocês, 3 do IBT, 3 do IF, 3 do IG, e, claro, todo o corpo funcional, podendo dar sugestões de aprimoramento. Eu tenho certeza que nós vamos levar ao secretário e ao governador uma proposta que olhe a pesquisa científica ambiental em todos os seus setores. E aqui, em particular, na reunião do IBT, naquilo que vocês fazem de melhor, né? Que são todas as pesquisas aplicadas, a pós-graduação de primeiro grau, a forma de envolvimento, de busca de recursos e de modernização que vocês têm sido feitos. Se a concessão nos trouxer também mais recursos para a pesquisa e para os nossos patrimônios, eu acredito que talvez daqui 3, 5 anos, é difícil planejar de médio e longo prazo, a gente venha a fazer um balanço mais positivo e que a gente diminua os receios que cada um de nós tem nessa jornada. Eu, como digo, sou um otimista contumaz, porque acredito que política pública se faça com os parceiros, conosco, com a casa, com aquilo que a gente tem de melhor, que são vocês. Desejo, Luiz Mauro, a você e a todos os colegas do IBT uma excelente reunião, dizendo que aqui a subsecretaria, o secretário Penido, estamos sempre com as portas abertas para dirimir dúvidas, se necessário for, fazemos reuniões específicas com as pessoas que você precisar. E, claro, reitero aqui o meu grande apoio, o meu grande abraço e um excelente trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Trani. Você ainda tem um tempinho para nós. Vamos aproveitar. Eu queria dizer para você, gostei muito da sua exposição. Não, eu deixei passar, mas eu gostaria de permanecer te convidando para o que vai acontecer essa semana, né? Logo em seguida, uma abordagem sobre o caráter multidisciplinar do projeto que você citou, o produto dele aí já, né? Que é o PDIP da FAPESP. A contribuição do SERAD sobre restauração ecológica, que será hoje à tarde, né, nosso envolvimento com as políticas públicas da Secretaria, como você bem sabe. A fisiologia de plantas diante de mudanças climáticas também será abordado nesse evento. A questão das macroalgas marinhas, não podemos deixar de comentar, esse pessoal é muito bom e tem um trabalho espetacular, e é um momento que a gente pode estar vendo. Também teremos vídeos sobre o herbário, a relação com os fungos, né? Que é uma outra linha de trabalho que nós temos aqui, e também a discussão sobre o Prêmio Rene, essa programação que está aí na tela, né? Os vídeos do herbário, o acervo bibliográfico e quinográfico, que é uma coisa muito importante, e foi feito de encomenda, né? Porque o tema deste evento, secretário, que vem bem a propósito, é o Instituto de Botânica, a história e a existência de uma nova realidade. Então, tem tudo a ver com o que foi dito por nós até agora, no contexto do que a gente está vivendo atualmente, né? Queria aproveitar, se você me permite, abrir para uma ou duas perguntas apenas dos diretores que têm trabalhado demais com a temática e que estão aqui presentes nessa solenidade de abertura. Então, se for permitido, se você consentir, Trane, pode ser? Não vai mais do que 5 minutos. A palavra está aberta para os nossos diretores que quiserem manifestar. Por favor. Quem gostaria de falar? Luiz, Oi? Quem está falando? O Pucci está na reunião, ele gostaria de fazer um comentário. É a Vanessa que está falando. Por favor, abra a palavra para ele, por favor. Luiz Alberto? Muito bom dia a todos, muito bom dia, secretário Trani, Luiz Mauro,
As minhas palavras são mais de cumprimento mesmo pelo excelente evento, afinal de contas, a 27ª RAIBIT, então, muito tempo, muito conhecimento já divulgado, e o Instituto de Botânica sempre levando com muita consistência esse evento. Então, é mais para cumprimentar toda a equipe, Luiz Mauro, essa excelente equipe que você tem, e simplesmente que o Instituto Florestal apoia, né? E estamos juntos aí. E o meu forte abraço a todos. É isso. Muito obrigado, gente. Ok, brigadão, Butch, obrigado por você estar presente nessa solenidade. Eu tenho certeza que nós estamos sempre juntos nas discussões, já que somos os institutos co-irmãos e pessoalmente também somos, né? Até na faixa etária. Então, por favor, eu queria passar a palavra a quem está pedindo a palavra, aqui dos diretores que gostaria de falar. Gostaria de falar alguma coisa, Emerson? Já que você foi instado no PDIP, eu deixei até para você comentar com o secretário. Ou outra coisa que você queira. Não, eu só gostaria também de aproveitar a oportunidade e, na sua pessoa, Luiz Mauro, cumprimentar a todos aqui presentes, ao nosso subsecretário Trani e ao diretor Butch. Também sei que a Luciana a diretora do IG, está nos vendo pelo YouTube, então gostaria de desejar a todos aí uma ótima reunião anual do Instituto de Botânica e que façam bom proveito do conteúdo que será oferecido a todos aí. Na sequência, inclusive, participaremos justamente de uma live para todos, falando sobre a multidisciplinaridade e do Programa de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa, o PDIP do Instituto de Botânica, e esperamos contar com a presença de todos para ouvir-nos e também para fazer questionamentos que considerarem pertinentes. Muito obrigado, bom dia a todos e boa RAIBIT. Mais alguém gostaria de falar? Os diretores presentes, eles estão todos aí, viu, secretário? Eles estavam ansiosos por ouvi-lo. E queria dizer, se não houver mais ninguém, que você realmente, secretário, atingiu os objetivos ou os anseios mais profundos que os diretores tinham com os assuntos que foram abordados, né? Então, acho que, como eu disse, os desafios estão aí e estão para ser vencidos, né? E a expectativa que eu tinha era que você, Trani, viesse aqui e enchesse a gente de esperança e de uma certa forma, de que vamos partir para uma coisa melhor. A gente tem que ter sempre isso em mente. Com todas as dificuldades que a gente teve esse ano, eu diria que a realização desta RAIBIT é um exemplo de que as coisas, mesmo quando parece que não tem jeito, colegas, diretores me disseram: Luiz, esse ano não vai ter RAIBIT, porque não dá para se juntar, não dá para fazer. Olha, eu diria que, no final, o conteúdo e a possibilidade de aproveitamento foi maior do que em anos anteriores, sobre os temas que foram abordados. Pudemos, por exemplo, passar, Trani, por situações em que os colegas de uma unidade da outra falaram: nossa, não sabia que tinha tudo isso sendo feito lá na unidade de tecnologia de sementes. Vocês fazem isso mesmo? Que pesquisa legal. Entre nós mesmos, entre os técnicos, entre colegas, às vezes, da instituição. Essa integração foi possível graças a isso. E, de um para outro, foi se estimulando e várias pessoas, vários pesquisadores das diferentes unidades, no final, estavam se propondo a falar: deixa eu também falar o que eu faço, né? Porque é importante, como que a gente tem tanta pesquisa, tanto produto, e fica, às vezes, guardado nas prateleiras. Trazer isso para políticas públicas é sempre o grande objetivo da gente nos institutos de pesquisa, mas esse canal que a gente encontrou, e como eu disse no início, a gente quer levar adiante, vai ficar aí. Então, queria mais uma vez agradecer muito ao secretário Trani por ter estado aqui, agradecer muito pelas suas palavras, agradecer muito pela grana que você nos proporcionou via a Câmara de Compensação, né? Essa é a primeira oportunidade concreta. Eu sabia de todos aqueles números lá, mas é claro que
o mérito é seu, você que nos concedeu, você que atendeu aos nossos pedidos. Então, foi muito bom você ter colocado, e isso é uma prova que, se a gente levar uma proposta concreta, se a gente tiver esse objetivo no nosso trabalho, na nossa pesquisa, o retorno realmente será muito bom. Então, é isso, secretário, muito obrigado. Você tem a palavra para fazer a sua fala final aí, então. Eu que agradeço, Luiz Mauro. Queria dar um abraço, não tinha visto que o Butch estava aqui conosco na sala, quando a gente começou, não tinha visto o Butch. A Luciana, que estou entendendo que também está aí, então, os 3 diretores dos institutos. Desejar a vocês, e no seu nome, Luiz Mauro, eu acho que foi muito importante ouvir isso. As dificuldades desse ano nos ensinaram a olhar também para aquilo que nós estávamos fazendo, né? Cada um de nós. Muitas vezes, o contato físico, que é importante, mas essa distância também permitiu juntar muita gente, né? O Butch, você veja quantas reuniões nós fizemos, quantas lives foram feitas pelo Instituto Florestal no Café Virtual, as lives feitas aqui pelo Botânico, as lives feitas no IG e aqui na Secretaria. Essas lives permitiram que muita gente se congregasse e que, às vezes, até o contato físico para montar um seminário, né, dá tanto trabalho, esse daqui é mais fácil. Eu acho que a gente aprende nesses momentos de dificuldade. Eu quero, mais uma vez, então, só reiterar um abraço especial a cada um de vocês, contando que, juntos, faremos muito mais neste ano que está terminando, mas, sobretudo, 2021 e 2022, para que, ao final dessa gestão, a gente deixe um legado de renovação, de modernização e de esperança para um trabalho de melhor fôlego e de mais qualidade para todos nós, ok? Um abraço, então, muito obrigado. Tchau, Butch, Luciana, Luiz Mauro, obrigado, Emerson, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado mesmo, Trani. Aproveito finalmente para agradecer o Butch e a Luciana, que eu sei que estão ouvindo, não pude falar antes. Agradeço a todos e a todos os diretores aqui presentes. A Adriana, estou vendo ali agora, também estava, né? Eu queria dizer, então, Rosângela, e que na continuidade da nossa proposta dentro da programação, em seguida nós vamos ter a apresentação sobre o caráter multidisciplinar do projeto PDIP, né? Acho que alguém assume essa coordenação dos eventos agora, as mesas, e a gente já pode passar para essa fase. Rogério, um abraço, obrigado pela presença aí, todos da abertura. Obrigado. E convido a todos, então, a assistir agora, na sequência, na programação da RAIBT, a gente está chamando isso do quê? De uma live, né? A live que envolve o caráter multidisciplinar do projeto PDIP, tá bom? Muito obrigado a todos. Dou por encerrada essa solenidade de abertura da 27ª RAIBT de 2020. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença. Tchau. Obrigada.